Então, Rubia, vamos lá então. O que eu queria que você fizesse, que eu falei com você, que eu queria te fazer a proposta, sobre uma forma de a gente melhorar cada vez mais o texto, né? Acrescentar mais questões ao texto. Espera aí que eu estou ajeitando aqui, para as coisas fluir aqui decentemente. Espera aí, acho que agora ficou melhor para ver. Então, eu aproveitei o início da tua redação, tá? A introdução da tua redação do tema 5 para poder fazer as observações que eu quero que tu comece a tentar fazer no teu texto, tá? Isso é um processo, tá? E é para acrescentar, né? Não é que teu texto está ruim nem nada, tá bom assim da forma que está, mas a gente pode ir melhorando, é uma progressão, tá? Vamos lá. Na introdução do teu texto começa assim: a ambição do homem tem levado a humanidade cada vez mais longe. Contudo, o progresso tem gerado consequências à natureza e causado prejuízos à saúde pública. Não leve em consideração a letra, né? Porque eu fiz aqui correndo para fazer para tu. Tá, beleza. Que a gente pode pegar de observação? Primeiro, né? Eu vou fazer análise sintática rapidinho das orações que a gente tem aí, tá? Só para a gente ter uma noção. Então, para análise sintática, primeiro eu tenho que marcar os verbos, não é isso? Então, marquei o verbo, tá? Verbo, tá marcadinho. Então, vou denominar o sujeito, né? Estou denominando o sujeito dessa oração. Depois eu venho para o complemento do verbo, que está aqui, né? Complemento do verbo. Não vou classificar, tá? Só vou chamar de objeto. E termino com o meu adjunto adverbial, tá? Adjunto adverbial, ok? É, Vou seguindo aqui a segunda oração que a gente tem aí. O progresso tem gerado consequências à natureza. Então vou fazer o mesmo processo, vou fazer a mesma coisa, tá? Só para demonstrar o que eu quero que você faça, verbo aqui. É, o progresso é o meu querido sujeito. Consequências à natureza é meu querido objeto, complemento do verbo, não é isso? Não vou classificar, que não interessa. E causados prejuízo à saúde pública é minha outra oração, né? O sujeito é o mesmo, né? Que é o que tem uma elipse do verbo aqui, tá? Eu teria até que botar uma vírgula aqui, se eu não botei na correção, então foi até bom para tu que diminuir mais um ponto, porque esse aqui é uma elipse do verbo, né? Porque ó, o progresso tem gerado consequências à natureza, né? E tem causado prejuízos à saúde pública. Então eu tenho um verbo ter aqui. Aí você tirou para evitar repetição. Como é o verbo que está sendo tirado aqui, que é o mesmo, inclusive auxiliar aqui e aqui, né? Então seria que marcasse a elipse do verbo aqui com vírgula. Regra de pontuação, mas não tem problema não, tá? Então tem aqui, ó, causado, outra locução verbal, tá? Então esse meu cara é o verbo, causado que prejuízos à saúde, meu objeto, certo? Perdão, prejuízo à saúde pública é o meu objeto, tá? O que eu observei aqui, né? Que você estrutura suas orações, né? Na ordem direta. Gente, só para pontuar uma coisa: toda vez que a gente escreve uma ideia no texto, a gente faz nada mais que nada menos é uma oração, tá? Então, eu escrevi aqui, ó, você escreveu essa sua ideia aqui: a ambição do homem tem levado a humanidade cada vez mais longe. É uma oração, independentemente de qualquer coisa, é uma oração. Então, a estrutura das tuas ideias, das suas orações que você põe no texto, ela fica sempre na ordem direta. Ó, o que é a ordem direta? Quando a gente põe o quê? Os termos na oração na sequência mais comum. O que seria? Sujeito, aqui ó, sujeito,
tá aqui, verbo, tá aqui, objeto, que é o complemento do verbo, e a adjunta adverbial, tá? Tá aqui, né? Seguindo, se tiver um nome, né, um substantivo, um adjetivo ou até um advérbio, aí eu tenho que ter meu complemento, se for um nome que pede complemento, desculpa, substantivo, não, até o advérbio, pode ter um complemento nominal, deixa eu ter aqui, complemento nominal, né, porque complemento nominal está relacionado ao nome, ou se tiver um substantivo, né, eu posso ter uma adjunta de nominal, se segue. Então, você vê a tua estrutura na ordem direta, tá? Ah, isso é errado? E ó, eu vim pra cá, deixa eu botar pra lá. Tirei do foco do vídeo. Ah, isso é errado? Não é errado. Não é errado, tá? Só que eu posso melhorar e dizer para minha banca que eu sei de gramática e mexo com a estrutura da oração. E isso configura maior conjectura de pontuação, né? E isso também vai te determinar o quê? Que você entende das regras gramaticais, tá? Por isso que eu falei para você que as regras gramaticais têm que estar na tua cabeça, tá? O que eu fiz aqui quando eu alterei, tá? Ó, olha aqui. Aqui é a parte aqui de baixo. Você observar é a mesma coisa, tá? Mas olha lá. Cada vez mais longe, a humanidade tem sido levada pela ambição do homem. Contudo, tem gerado progresso, consequências à natureza, tá? E causado prejuízos à saúde pública. O que aconteceu aqui? Quando eu fiz essa alteração, né? Antes disso, eu vou marcar de novo os termos da minha oração, tá? Então, vou marcar aqui rapidinho. Verbo, sujeito, adjunto, adverbial, tá? Tem sido levada, continuo com a locução verbal aqui, né? Tem sido levada, e aqui eu introduzi um outro termo que é o meu agente da passiva. Eu vou ficar aqui para poder explicar para o vídeo não ficar muito longo, senão vai acabar ficando longo, tá? O que eu fiz aqui? Olha lá, eu iniciei a minha oração com, né, adjunto adverbial. Então, eu peguei o que estava lá no final na ordem direta, joguei lá para frente, certo? Olha o que eu fiz lá, joguei lá para frente. Sujeito é a humanidade, né? Alterei aqui o sujeito, transformei a humanidade em sujeito, que na original seu era objeto, transformei em sujeito porque eu criei uma voz passiva. Ó, tem sido levada pela ambição do homem, meu agente da passiva, que era o sujeito da oração original, né? Do teu texto original, e veio para a gente da passiva, né? O que isso demonstra aqui para mim? Eu consigo enfatizar termos importantes na minha ideia, tá? Enfatizar coisas importantes que eu quero passar na minha ideia. Por exemplo, ó, quando você fala a ambição do homem tem levado a humanidade cada vez mais longe, eu entendo aqui que coisas importantes é o seguinte, né? Que a humanidade tem avançado pela ambição do homem. Esse é o termo mais importante que você quis deixar aqui, né? Então, olha só a diferença, eu quero que você observe e sinta a diferença em que, né, na mudança da estrutura traz para enfatizar aquilo que você quer passar. Olha lá. Quando eu jogo o adjunto adverbial e isolo ele com vírgula, né? Isolo ele, deixei isolado com vírgula aqui no início da minha oração, eu estou enfatizando a questão de transportar, né? De ir para um local mais longe que a gente está hoje.
pegando a tua interpretação do teu texto, né? Então, aqui eu começo a enfatizar essa ideia aqui de localização da onde que a humanidade quer chegar, né? Quando eu altero essa estrutura que eu botei aqui, né, eu estou enfatizando o seguinte, né, que essa ideia de cada vez mais longe tem sido movido, né? A humanidade tem sido movida pela ambição do homem. E aqui eu consigo dar o quê? Enfatização, eu consigo dar cara à tua ideia. E aí transporta pro leitor, enfim, para quem vai corrigir, que você está pontuando, que você está marcando aquela sua defesa daquilo que você quer transferir para o seu texto. Aí eu consegui como isso, né? Isolando a adjunta adverbial de lugar, no caso aqui, essa ideia era a ideia de sair do lugar comum. Você quis dizer que era a questão de sair do lugar comum. Então, eu isolei o adjunto adverbial porque isso aqui é importante lá nessa construção, tá? Iniciando o meu texto com ele, só que eu tenho que estar atento que quando eu tiro o adjunto adverbial de lugar dele, da ordem direta da oração, tá aqui marcado aqui, né? E ele está iniciando uma oração e tem mais de três palavras, ele tem que ser separado com vírgula. Então, isso é uma regra de pontuação. Então, isso tem que estar atento, né? Então, não posso, senão o tiro sai pela culatra, se não estiver atento, né? E também que eu enfatizar a ideia de o causador, né, dessa ideia de cada vez mais longe é a opção do homem, transformar ele sendo o agente, né? O sentido que o agente da passiva dar justamente aí. É enfatizar o agente da ação do verbo. Então, por isso que eu transformei esse carinha aqui em agente da passiva, que essa ideia de cada vez mais longe é proferida pela ambição do homem. Então, a ideia que o agente da passiva passa é justamente isso, tá? Então, olha só, para finalizar, como eu utilizei as regras gramaticais ao meu favor, para construir uma enfatização maior das minhas ideias. Então, todas as vezes que eu altero a ordem direta da oração, tá? Todas as vezes que eu começo a alterar a ordem direta da oração, eu consigo enfatizar termos dessa oração para poder o quê? Melhorar aquele ponto que eu estou querendo defender na minha ideia. Não sei se eu consegui fazer você captar, eu quero que fazer você entenda o seguinte, que eu quero que você passe a utilizar as regras gramaticais ao seu favor, tá? Eu quero que você passe a utilizar isso para poder defender essa tua ideia. Então, o que eu queria fazer com essa proposta aqui? Que você tomasse cuidado ou tentasse fazer suas próximas redações, né, vendo o que você quer enfatizar na sua ideia e, dentro da possibilidade das regras gramaticais, conseguir fazer essa enfatização, tá? Isso você queria. Olha, de início não vai ser fácil, Rubem. Vai ser complicado, mas com o tempo você vai conseguir fazer isso naturalmente, com mais naturalidade, tá? Então, a ideia aqui, vou repetir, vou resumir, é que você utilize as regras gramaticais para você enfatizar a ideia que você está querendo passar, tá? As regras da oração. Então, mexa na estrutura da oração, tá? Mexa na estrutura da ordem direta. Quando você destaca um termo, isola um termo com vírgula, ele fica destacado, tá? Quando você traz um cara... Opa, caiu meu celular. Falha nossa. Voltei. Pronto. Quando você traz o agente da passiva, você quer determinar que
quem faz a ação do verbo é mais importante que o sujeito, tá? Por exemplo. E aqui, vou continuar aqui para você perceber. Aí você continua. Contudo, o progresso tem gerado consequências da natureza. Ó, contudo, tem gerado progresso, consequências da natureza. O que que eu fiz aqui? O verbo continua aqui, certo? O verbo continua aqui. O que que eu fiz aqui? Eu simplesmente troquei o sujeito de lugar, porque o progresso está aqui, né? O que tem gerado consequências da natureza? O progresso. Então, o sujeito está aqui e o complemento do verbo continua aqui. Um objeto. O que que eu fiz aqui? Eu simplesmente trouxe o verbo para frente do sujeito, né? Por quê? Na hora de alterar essa ordem aqui, né, eu tô trazendo como ideia o progresso, né, do lado da consequência da natureza para fazer um paralelo aí, para quem lê conseguir identificar essa relação. Progresso com consequências da natureza. E consiga aí enfatizar aquilo que você quis dizer, certo? Então só houve o quê? Uma alteração da posição do sujeito. Mas eu tenho que ficar claro e entender o quê? Que eu jamais poderia botar uma vírgula aqui, ó. Porque automaticamente é instintivo nosso, ó. Tem gerado o progresso consequências de natureza. É instintivo nosso. Aí, na regra de pontuação, diz o seguinte, de vírgula, diz o seguinte, né? Toda vez que eu tiver sujeito perto do verbo, eu não posso separar com vírgula, então não existe essa regra de pontuação aqui. Mas eu quis fazer esse paralelo aí de botar como se fosse o progresso, consequência, a causa, a dor e consequências da natureza, a consequência do ato, né? Então, só para enfatizar a ideia, estou utilizando aqui regras de gramática para enfatizar a ideia, tá? Aí, só que eu tenho que estar atento ao seguinte, para você ter cuidado, né? Inversão da ordem direta foi o que eu fiz, cuidado. Regras de concordância verbal, tá? Principalmente o sujeito anteposto ao verbo e o posposto, e você vai focar aqui no posposto ao verbo, que é esse caso aqui, ó, vou subir de novo, que é esse caso aqui que eu vi, ó, tem gerado prejuízos, perdão, tem gerado progresso, consequências da natureza. O sujeito está posposto, ou seja, depois do verbo, tá? Que tem uma regra especial para ele, tem uma diferença de regra, é uma regrinha a mais. Só você vai dar uma olhadinha lá, tá? Então, atente-se a isso. E a questão da pontuação, da vírgula, para você não botar a pontuação onde não tem que ser, tá? Então, essa é a ideia que eu queria fazer para você. Essa é a proposta que eu queria te dar, tá? Se você não entendeu ou quer tirar dúvida, é só você me perguntar que eu respondo para tu. Tchau, tchau.